E, dando sequência ao comentário da prova de Offician, né? Vamos então para o nosso próximo bloco, questão 12. O que a gente tem? Ele diz assim: a afirmação inadequada sobre esse período texto 2 é. Essa questão, olha só, a meu ver, cabe recurso, tá? Porque ela diz o seguinte: você tem assim, a frase lá está, né? Se está provado por descobertas arqueológicas que há 7.000 anos estes Brasis já eram habitados. Pensai nessas legiões e legiões de pés que palmilharam o nosso território. Então, essa frase. Ele quer uma informação inadequada, tá bom? Então ele diz assim, ó: trata-se de um convite ao leitor, a fim de que interaja com o texto. Essa questão sempre cai na FGV, essa informação ligada ao leitor. Gente, como é que o autor ele interfere na questão do leitor? Por meio de vários recursos, né? Alguns recursos, pergunta retórica, além de pergunta retórica, vocativo, quando você evoca o leitor. Verbo no modo imperativo, nós temos aqui, ó, pensai, no segundo período, pensai, não é? Presença primeira pessoa do plural quando engloba o leitor, o caso do nós, quando engloba o leitor. Então, são recursos que a gente usa para se referir ao leitor. Então, a letra A está adequada ao texto. Letra B, o segmento se está povoado indica uma causa. Perfeito, sabe por quê? Quando a gente tem partícula C tradicionalmente indica condição, tradicionalmente. Mas para você ter condição, você tem que ter um verbo que também trabalha a sugestão. O seu verbo tem que estar no subjuntivo, né? Se estivesse povoado, tá vendo? Se estivesse, tem que estar no subjuntivo, porque o subjuntivo ele traz a sugestão que é típica da condição. Mas, gente, ó, se está povoado, né? Então, quer dizer, se está não está no modo indicativo indica certeza, certeza, fato, fato, causa. Então, a conjunção ser, quando seguida de verbo no modo indicativo, ela passa a indicar uma causa, tá? Depois nós temos C, a segunda parte do período é uma conclusão a partir de uma condição inicial. Vocês vão ver que é o seguinte, a segunda parte, ele fala assim, ó: se está povoado por descobertas arqueológicas que há 7.000 anos esses Brasis já eram habitados. Aí diz assim, ó: pensai nestas legiões e legiões de pés que palmilharam o nosso território. A informação posterior, gente, ela realmente é uma informação, vamos dizer assim, que não pode anteceder a primeira. Então a banca chama de conclusão a partir de uma ideia inicial. Eu entraria com recurso porque para você chamar de conclusão, você tem que ter isso muito claro, não é? E ali você não tem bem, tem mais uma alusão ao leitor, tá? E não é uma conclusão dos fatos que foram apresentados, mas uma convocação do leitor para imaginar essa situação que foi apresentada. Então, quem quiser aqui recorrer, deve recorrer dessa questão nesse sentido, tá? Alegando que não procede a ideia de conclusão, a ausência, por exemplo, de nexos de conclusão como conjunções conclusivas, a ausência de relação de causa e efeito, o que poderia provar uma relação mais nítida entre a segunda e a primeira, entendeu? Bom, e letra E, a letra E é bastante inadequada, de fato, porque ele diz assim: o termo por descobertas indica uma circunstância de tempo, nós sabemos que não, aqui não tem como, aí é mais provado por descobertas arqueológicas, quer dizer, por meio, né? Indica mais um meio, tá? Uma fonte, do que uma ideia de tempo, tá bom? Então a letra E que realmente está muito errada, mas se alguém marcou a letra D, pode de repente recorrer pedindo aí a anulação da questão, tá bom? Questão 13 que tem caído bastante nas provas da FGV, a função das partículas, né? A semântica das preposições. A banca quer uma opção em que a semântica tenha sido, ou seja, o sentido da preposição tenha sido feito de forma incorreta. É uma questão que eu considero relativamente difícil. Trata assim, machados de pedra. O de pedra indica a matéria, o objeto, né, com qual é feito o machado, tá bom? Depois nós temos, se enfeitaram de penas, né? Penas pode ser tanto a matéria quanto o instrumento,
tá? Porque aí se enfeitaram de que meio, né? Então se enfeitaram de penas, pode ser instrumento ou matéria. Depois nós temos enrolados de pano, diz que é modo. Cuidado que modo, gente, tem que ser uma coisa abstrata. Por exemplo, ele comeu rapidamente, então você tem modo rápido como ele comeu. E não um objeto enrolado de pano, né? Então pode ser o quê? Pode ser matéria, pode ser instrumento, tá? E letra D, pedágio de vinténs, ok, pode ser preço. Sinhazinhas de pequeninos pés redondos, a característica delas, né? Sinhazinhas de pequeninos pés redondos, característica. Aí, ok. Então, letra C, que é a que está incorreta. E questão 14. Pelo contexto, a expressão inicial no começo se refere a... Gente, tem que pegar o que está isolado, tá? Ó, no começo... Época ainda não datada pela história? Ora, se você tem só no começo, eu sei que é no começo, tem uma data aí? Não, então a letra A é muito boa. B, tempos pouco anteriores à descoberta do Brasil, muita gente, quem leu o texto, tá? Cuidado que a FGV é danada, tá certo? Você fica com essa impressão da letra B, tá? Tempos anteriores à descoberta. Só que não é tempo anterior à descoberta, mesmo, cuidado na hora de você montar, porque é o tempo da descoberta, na verdade, tá? Momento de um passado colonial, mas colonial de quem? Cuidado que a letra C ele faz de propósito, ele joga no texto e isola. Mas se olhar no começo, começo de quem? Tá certo? Tempos pré-modernos, antes do aspecto do advento da República. Pré-moderno, mas aí pré-moderno não é nem da era colonial, né? É bem posterior. Época de fantasia em que tudo se podia imaginar, isso aqui não, né, gente? Vamos perceber que não. Então, quando a FGV separar uma expressão para você de forma isolada, foque somente seu olhar nela, tá? Para você não errar a opção. Ok? Por mais que ela te dê um comando aí de texto. Na 15, eu também vi uma possibilidade recursal. Mas vamos lá, ele diz assim: um dos processos conhecidos como formação de palavras em português é chamada derivação imprópria, e a banca explicou, marcada pela criação de uma nova classe de palavras pela modificação de sua classe original. Verdade, gente, é o seguinte: existem palavras que pertencem a determinadas classes de palavras, por exemplo, tem palavra que é advérbio, mas que depois acaba virando adjetivo, né? Tem palavra que é pronome e depois vira adjetivo. Então, tem palavra que é um advérbio e vira substantivo. É o caso da palavra não. Não é advérbio de negação. Mas se você falar assim, o seu não me magoou, o seu não me magoou, tornou-se substantivo, tá? Então, quando essa palavra troca de classe, nós chamamos de derivação imprópria. Então, vamos lá. Ele diz assim, letra A, sim, no começo era o pé, certo? Sim, no começo era o pé, nenhum problema. A letra B foi o gabarito da banca, porque ela falou assim, se está provado, né, por descobertas arqueológicas que há 7.000 anos estes Brasis já eram habitados. Então, quer dizer, aí ela deve estar chamando a atenção para a palavra Brasil, né, que é um substantivo próprio e que foi usado ali como um substantivo comum, estes Brasis, né, dando uma ideia aí de pelo país ser tão grande, né, você ter vários Brasis diferentes. Então, quer dizer, na letra B eu posso pensar numa derivação imprópria? Sim. Mas quando eu olho a letra D, ó, e pensar nestes passos, primeiro sem destinos, esse primeiro quer dizer primeiramente. Primeiro, né, na verdade, é numeral ordinal, tá? Então, se eu tiver este primeiro como ideia de advérbio, eu posso criar aí uma condição para a derivação imprópria, tá bom? Então aqui eu acredito que tanto a letra B e a letra D com muita força, nós temos um caso de derivação imprópria em que o numeral primeiro, numeral ordinal primeiro, é tratado como advérbio, tranquilo? Os numerais, só para vocês terem noção, são classes de palavras que são típicas das classes nominais. Ora, eles se comportam como substantivos, ora como adjetivos, né? Mas aí você tratar o numeral como advérbio, como sequenciador, vamos dizer assim, um advérbio, né? Você está fazendo uma construção
típica de derivação imprópria, tá? Você deriva até muito mais do que transformar Brasil, que é substantivo próprio, em substantivo comum, tá bom? Então a letra D, para mim, seria passível de recurso, pedido para a letra D de dado. E letra E, e nos pés que subiam as rochas distantes aqui sem nenhum problema. Questão 16 diz assim, no segmento do texto 2, em que se insere uma ideia de intensidade vou explicar isso aqui, né, porque muita gente não sabe. O que é a tal da ideia de intensidade? Gente, intensidade a gente usa para trabalhar a ideia de advérbios, tá? Intensidade é aquilo que está por trás dos advérbios. Ora, você tem que lembrar que advérbio é palavra que modifica verbo, né? Que modifica adjetivo e que modifica outro advérbio. O advérbio modifica verbo, adjetivo e outro advérbio. Então, intensidade tem que estar ligada a uma dessas três classes: verbo, adjetivo e advérbio. Para facilitar o seu estudo, é bom que você saiba o seguinte: advérbio não se liga a substantivo. Advérbio não se liga a substantivo, tá? Em torno do substantivo vão orbitar outras classes, como os numerais, os adjetivos, mas não os advérbios, tá bom? Os substantivos, por serem coisas, né, por designarem seres, vamos dizer assim, podem ser contados. Então, cuidado que a ideia de intensidade, que é típica dos advérbios, não se confunde com a ideia de quantidade, que é típica dos elementos que acompanham os substantivos, tá? Então, a ideia de intensidade dos advérbios é diferente da ideia de quantidade que acompanha os substantivos. Se você olhar a letra A, tá assim, pensar nessas legiões e legiões de pés. Legiões e legiões traz quantidade, indica quantidade de pés. Pé é substantivo, portanto, a palavra que acompanha substantivo é quantidade, é o quantificador. B. As primeiras grandes estradas. Estradas é o substantivo. Grandes, portanto, adjetivo, tá? Vai indicar a extensão, né? O adjetivo. C. Passos e mais passos em chãos desconhecidos. Passos e passos, esse é substantivo, então ideia de quantidade. D. Pés sobre-humanos. Vejam que não são só pés humanos, são pés sobre-humanos. Esse prefixo sobre, ele está atuando como intensificador do adjetivo. Olha que interessante, não é nem um advérbio, mas exerce um papel parecido, tá? São os papéis semânticos, né, que a gente chama. O sobre, ele atua como um intensificador. Por quê? Porque, gente, humanos é adjetivo, ó, pés, substantivo, como humanos está qualificando, humanos é adjetivo. Palavra que atua sobre o adjetivo são os intensificadores, geralmente os advérbios, né? No caso, nem é um advérbio, mas funciona como intensificador pela posição que ocupa, porque são sobre-humanos, está intensificando o adjetivo. E maço das grandes não, grandes, adjetivo, portanto, aí acompanha substantivo, não é advérbio. A melhor resposta é a letra D, não que o sobre seja advérbio, mas ele exerce um papel parecido com o do advérbio, que é o papel de intensificar o qualificador humanos. Perfeito? Então, ótimo, gente. Vamos então para o nosso próximo bloco.